Hoje eu tenho um chamado para você. Você que está assistindo esse vídeo, que caiu aqui, é porque Deus está te chamando. E há um dia na vida de toda pessoa que foi chamada em que o telefone para de tocar, em que as mensagens param de chegar, em que os convites simplesmente acabam. As pessoas que antes dependiam de você simplesmente desaparecem. E muitos interpretam isso como se fosse uma rejeição, um abandono ou até um castigo. Mas na linguagem dos céus, isso tem outro nome. Isso significa separação. Deus está te separando. Deus nunca começa uma nova fase adicionando pessoas. Ele começa retirando pessoas. Em Jeremias 1,5 fala assim que antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então você tem um grande chamado. Santificar significa separar para uso exclusivo do Senhor. Então, se ninguém te procurou mais, foi porque Deus interrompeu esses acessos a você. E o céu fechou portas humanas para abrir um governo espiritual na sua vida. Então, em primeiro lugar, eu quero falar que Deus vai separar sempre antes de usar. Nenhum homem foi usado por Deus sem antes ser separado. Vamos ver alguns exemplos? Por exemplo, Abraão. Abraão teve que sair do meio da parentela. E José? José foi arrancado da família, ele foi vendido. E Moisés? Moisés foi arrancado da família e foi isolado no deserto. Ele teve que fugir também. Davi mesmo. Davi foi esquecido no campo pelo pai, pelos irmãos, e até que Samuel mandou chamá-lo. E Jesus? Jesus foi levado ao deserto também. Em Gálatas capítulo 1, versículo 15, diz assim: quando, porém, aprouve a Deus que me separou desde o ventre de minha mãe. Ou seja, Paulo aqui reconhece que Deus o separou desde o ventre da mãe, para que ele fosse quem ele foi. Deus separa porque pessoas erradas distorcem os chamados certos. Então, o isolamento faz parte do processo de conexão entre você e Deus. Enquanto você estiver emocionalmente acessível para qualquer pessoa, Deus não confiará responsabilidades espirituais a você e nem recursos financeiros. Então, em segundo lugar, vem o corte de vínculos. Ele não é uma crueldade, ele é justamente uma proteção. Vínculos errados vão atrasar as decisões, vão sugar a sua energia. Você já se sentiu completamente desgastado após andar com certas pessoas, após conversar? O simples fato de pensar nelas às vezes desgasta. Os vínculos errados também confundem o seu discernimento do que Deus tem para você e o que as outras pessoas querem para você ou acham que é melhor para você. E os vínculos errados, eles sabotam a sua obediência a Deus. Em 1 Coríntios 15, 33, fala assim que as más companhias corrompem os bons costumes. Isso é muito clichê, você falar para as crianças, não andar com criança errada, porque vai corromper, vai ficar igual. Muitos estão financeiramente quebrados não porque falta dinheiro, mas por excesso de vínculos. O que os excessos de vínculos têm a ver com eu estar quebrado financeiramente? Você está sustentando pessoas que não produzem nada. Você está sustentando relações que não edificam nem a você e nem a Deus. E também esses vínculos errados, você está financiando acessos que Deus já mandou você fechar. Às vezes, por desobediência, você está perdendo dinheiro porque ainda está tentando comprar certos relacionamentos que Deus já mandou você terminar. E Deus realmente ele te isola para te governar. Sim. Deus não governa multidões. Ele governa indivíduos rendidos, indivíduos submissos à vontade dele. Em Juízes 7, por exemplo, fala de Gideão. Deus reduziu de 32 mil para 300 o exército de Gideão. Por que Deus fez isso? Porque a vitória com
muita gente e gente errada, vira idolatria. E prosperidade de verdade com gente errada vira sua própria destruição. Antes de Deus te dar recursos, te dar um novo estágio, te fazer subir de nível, Ele vai testar você. Se você decide por aplausos ou se decide por Deus. Se você obedece sem plateia ou só com plateia. E se você permanece fiel a todos os princípios bíblicos, sem ter reconhecimento de ninguém. Em Lucas 16:10 também fala, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Então esses testes de Deus, eles são justamente para testar a nossa fidelidade. O número 4 agora, Deus não confia dinheiro a quem ainda mendiga atenção. Você está mendigando atenção? Isso precisa ser falado claramente. Eu não poderia terminar esse vídeo sem explicar isso aqui. Quem precisa de validação humana não suporta a disciplina financeira. Não sabe dizer não. E também compra para agradar, faz as coisas para agradar e às vezes sem poder. E gasta para ser aceito, gasta para ter amigos, gasta simplesmente para ter futilidades. Então Deus permite que você entre em períodos de escassez para você aprender regras de governo. Em Provérbios 29:25 diz assim, o temor do homem arma laços. Sim, Deus não prospera quem ainda tem medo de crescer sozinho, quem ainda sente culpa de prosperar. Você vai se sentir culpado, eu prosperei e os outros, os meus amigos, meus colegas, meus irmãos, não. Deus também não prospera quem precisa se explicar o tempo todo para todo mundo. O isolamento te ensina a viver só você e Deus, não precisa mais outras pessoas. Prosperidade bíblica não é dinheiro fácil, é autoridade espiritual sobre os recursos também. E agora vamos falar sobre a solidão que produz coisas boas. Nessa solidão, Deus está te educando. E meu gatinho aí. Esse período que ninguém está te procurando é, na verdade, uma escola. Lamentações 3:27 vai falar, bom é para o homem suportar o jugo na mocidade. Quanto mais jovem e você suporta esse jugo da separação, melhor. Deus ensina no silêncio. Deus ensina para você no silêncio a ser organizado, a ser planejado, a ter domínio próprio, a ter visão de longo prazo. Em Provérbios 21:5 ele também vai falar, os planos do diligente conduzem à fartura. Não adianta você ajudar ninguém se você está na miséria. Então você precisa estar na fartura para conseguir ajudar algumas pessoas quando Deus te prosperar. Então agora o último tópico aqui é sobre princípios inegociáveis. Em Lucas 16:11 vai falar assim que se você não é fiel no dinheiro, você não é fiel em mais nada. Então, você precisa aprender a ser fiel, inclusive nos seus gastos, a gastar com as coisas certas, com as coisas divinas. E também ensina sobre honra. Provérbios 3, 9 e 10 ensina sobre prosperidade, segue honra. Aonde você está investindo seus recursos, você está honrando. Então, se você investe em seu autoconhecimento, em mentorias, em conhecimento, em meus PDF, você está honrando o conhecimento divino. Mas quando você investe em coisas supérfluas, então você está desonrando o Senhor que está te chamando e te separando. Fala também de sabedoria, Eclesiastes 7:12, dinheiro sem sabedoria protege pouco e destrói muito. Então, não adianta nada você querer ter sem ser sábio, senão o próprio dinheiro vai te destruir automaticamente. Você vai comer exageradamente coisas erradas, você vai gastar com pessoas supérfluas, você não vai gastar com a obra. Eu vou falar sobre isso ainda. E a separação. Dívida é escravidão. Deus chama você para a liberdade. Você deve sim fazer todos os esforços possíveis e até impossíveis no Senhor
para sair de dívidas, porque as dívidas são prisão. Provérbios 22, 7. Então, entenda isso de uma vez por todas e descanse. Se ninguém mais te procurou, é porque Deus está te protegendo, Deus está te alinhando, Deus está te amadurecendo. Não foi perda, não, mas foi um livramento. Não foi rejeição, mas foi preparação para uma nova etapa. Em Isaías 60, 22, o Senhor promete para você isso aqui. O menor virá a ser 1000. Então você pode hoje ser o menor, que está precisando. Mas daqui a uns dias, guardando certo a palavra do Senhor, você vai ser 1000. Você vai poder ajudar 1000 pessoas. Hoje você está precisando de ajuda. Mas daqui a uns dias você vai poder ajudar 1000 pessoas. É isso que ele quer falar aqui em Isaías 60, 22. Vamos terminar com uma breve oração. Pai, eu reconheço e confesso meus pecados, minhas dependências emocionais, minhas decisões fora da tua vontade, Pai. Os pecados meus e daqueles que estão sob a minha autoridade espiritual, Pai. Perdoa-me, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, pelo deserto, eu te agradeço pelo silêncio, eu te agradeço pela separação, porque tudo coopera para o meu amadurecimento. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não me abandonou, mas me escondeu. Agora, Pai querido, eu clamo por sabedoria, eu clamo por governo espiritual, eu clamo por disciplina e alinhamento à tua vontade, a teus princípios. Que toda confusão e escassez e medo e dependência sejam quebrados pelo nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Eu recebo a autoridade para administrar, para prosperar e para honrar o teu reino apenas. Que a minha vida glorifique o teu nome em todas as áreas. Eu te louvo, eu te exalto, eu te glorifico, porque só o Senhor é Deus, hoje e eternamente. Amém. Glória a Deus. Então eu termino essa palavra em nome de Jesus Cristo, que todos tenham entendido que a separação ela é para aprendizagem também no Senhor, é também para alinhamento. E quanto mais tempo você ficar ali reprovando nas séries e não aprendendo tudo o que esse período de separação quer te ensinar, tem muita coisa para fazer nesse período, mais tempo você vai ficar no deserto. Teve um povo que ficou 40 anos no deserto e ainda morreu lá, porque não soube andar para frente, quiseram olhar para trás e reclamar do que estava acontecendo. Não sejamos esse povo, sejamos os que andam, os que prosperam, os que conquistam a terra prometida. Fique com essa palavra em nome de Jesus Cristo. Amém.